aquele que é. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Eu bem sei que o Senhor, Ele pode todas as coisas, que nenhum dos seus propósitos ou pensamento pode ser impedido. E eu sei também que a palavra de Deus, uma vez que ela é enviada, ela não volta para Ele vazia, sem antes fazer aquilo que Ele apraz. E a Bíblia diz mais: passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. E o Senhor diz mais ainda, que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. E assim, baseado nessa palavra, né, eu quero afirmar para você, meu irmão, que tudo quanto você tem recebido da parte do Senhor, espera nele, confia nele, e com certeza Ele fará coisas grandes na sua vida. Eu gostaria de estar lendo com você no livro de Mateus capítulo 13, verso de número 54. E a palavra diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e dizia: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, esse é um texto que nos chama a atenção para muitas coisas. Jesus está falando aqui a respeito do profeta que não tem honra na sua própria casa. E é comum, geralmente, as pessoas receberem honra dentro da sua casa. Quer dizer, não é comum, né? Dificilmente algumas pessoas são mais elogiadas pelos de fora do que pelos de dentro. Porque talvez haja um costume, haja uma naturalidade, e talvez algumas pessoas tenham essa dificuldade mesmo. Nós estamos cansados de presenciar fatos com respeito a essas coisas, que, por exemplo, uma coisa é você pregar a palavra de Deus na sua igreja, outra coisa é você pregar a palavra de Deus em outra igreja, né? A recepção parece ser melhor do que às vezes na nossa própria casa. É comum isso. Então Jesus está falando que dificilmente, né, um profeta tem honra na sua pátria ou mesmo na sua casa. Mas só que eu percebo, irmãos, que no nosso tempo, né, no nosso tempo que vivemos, eu acredito sim que se um homem e uma mulher de Deus, se ela manifestar a presença de Deus, se ela andar com Deus, se ela tiver uma vida com Deus, ela terá honra, seja aonde for. Por quê? Porque a presença de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua história. E nós não temos verdadeiramente, na verdade, que sermos honrados pelos nossos méritos. Nós temos que ser honrados pelo Senhor em nossas vidas. É o Senhor em nossas vidas que tem que ser manifesto, na verdade. E eu acredito sim que a tua família pode te honrar, mas é necessário eles verem Deus na sua vida. Eu acredito sim que a sua comunidade, a sua igreja, ela pode te honrar sim, mas a necessidade é delas verem Deus na sua vida. Porque Deus, meu irmão, aonde Ele está, Ele é honrado. Não que nós precisamos, estamos gritando por honra, não é isso. Até porque, quando eu vejo homens tendo necessidade de clamar que precisa ser honrado, na verdade essa pessoa quer ser bajulada. Porque quando os homens buscam honra, eles buscam bajulação. Porque a honra não é bajular, a honra é totalmente diferente. Nesse texto aqui, a Bíblia declara que Jesus chega em Nazaré, aonde ele foi criado com sua família. Jesus entra na sinagoga.
Jesus começa então a ensinar a respeito do reino de Deus. Jesus começa ali a realizar até milagres, sabe? Mas o que me chama a atenção é no capítulo 13, verso de número 54, que fala que os sacerdotes, os escribas, sabe, aqueles religiosos admiravam da manifestação de Deus na vida de Jesus. Eles admiravam da sabedoria, eles admiravam das maravilhas que ele estava vendo. Mas uma coisa, irmãos, é você admirar alguém, outra coisa é você aceitar essa pessoa. Quantas pessoas que eu conheço que falam de outras pessoas que dizem: olha, cara, fulano de tal prega muito bem, sabe, Deus é na vida dele, acontece isso, coisa acontece. Mas assim estava acontecendo aqui. As pessoas ouviram Jesus e se maravilharam de Jesus. As pessoas presenciaram Deus se manifestando através de Jesus, mas não o aceitaram. Fala assim: não é este o filho de José? Não é este o filho de Maria? Não é este irmão de Tiago, de José, de Simão, de Judas? Não estão aí fora as irmãs dele? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles admiravam a sabedoria de Jesus, ao mesmo tempo que eles admiravam o agir de Deus através de sinais na vida de Jesus, eles não o honraram no sentido de aceitar a Cristo, de aceitar a Jesus como o enviado de Deus, como aquele que veio buscar e salvar o mundo. E a Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então nós temos que entender, meu irmão, que era para Jesus fazer muitos milagres ali. E o interessante é que Jesus não fez muitas maravilhas. No versículo 58 diz: por causa da incredulidade das pessoas. Eu preciso entender, e você também tem que entender, que quando alguém tem acesso, talvez ao púlpito, ou tem uma oportunidade de falar de Deus para você, eu preciso receber essa pessoa em nome do Senhor, porque ela está vindo trazer uma mensagem de Deus, ela está vindo trazer algo de Deus para a minha vida. Então, quando eu olho com o olhar humano, eu começo a ter bloqueios diante de mim. Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, dizendo: a ninguém conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Porque quando nós olhamos para a estrutura humana, para a humanidade do nosso próximo, nós vamos então ali identificar talvez suas fraquezas, suas falhas, e aparentemente, ou na verdade quase sempre, a impressão que traz é que a humanidade daquela pessoa impede que venhamos receber de Deus aquilo que de Deus aquela pessoa tem a nos oferecer. O interessante, irmãos, que a Bíblia declara, quando nós lemos no capítulo 10 de Mateus também, no verso de número 40, diz assim: quem vos recebe, a mim recebe. Jesus falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha o que Jesus está nos ensinando. Porque Jesus chega na sua pátria e ele não é honrado. As pessoas admiravam ele, as pessoas se maravilhavam com relação ao poder de Deus fluindo na sua vida, mas não aceitaram ele como um profeta, como um sacerdote, como um salvador, como um instrumento de Deus. O interessante é que Jesus lá está falando assim: olha, aquele que recebe a mim, recebe ao Pai. Aí ele começa a falar dizendo que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E ele diz mais: quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem
fizer qualquer coisa a um dos meus pequeninos, também este receberá galardão. Isto é, Jesus está falando que temos, irmãos, que reconhecer a sua presença na vida destas pessoas e receber essa pessoa em honra. A honra que eu digo é o reconhecimento, é você olhar para a pessoa e reconhecer que esta pessoa é uma pessoa que Deus separou, que Deus ungiu, que o Espírito Santo habita dentro dela, que ela carrega nas suas mãos, no seu coração, algo de Deus, e que Deus, através da vida dessa pessoa, quer falar comigo, quer falar com você, ou até mesmo através da sua imposição de mãos. Deus, através das suas mãos, talvez queira tocar em nossas vidas. Então Jesus fala: olha, se você recebe a mim, recebe ao Pai. Se você recebe um profeta, você terá galardão de profeta. Se você recebe alguém na qualidade de justo, receberá um galardão de justiça. Se você fizer qualquer coisa a um dos meus pequenos, isto é, Jesus está falando assim: olha, receba todos em honra, receba como aquele pela qual foi enviado até você. E se nós tivermos essa mentalidade, irmãos, de que cada pessoa que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo dentro de si e vem até nós temos que entender que essa pessoa é um instrumento de Deus. É como se fosse um Deus poderoso atuando em um ser fraco. É como se fosse um Deus justo atuando em homens que buscam praticar justiça. É como se fosse um Deus de amor habitando dentro de pessoas que estão ali aprendendo a amar todos os momentos. É Deus forte em pessoas fracas. É Deus salvador em pessoas redimidas. É Deus santo em pessoas santificadas. É Deus agindo através das nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e que venhamos aprender a receber uns aos outros em honra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu te amo.